Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como professora de suporte na disciplina Genética do CEDERJ. Na aula de hoje, eu vou refazer duas APs. Essa é a primeira, e vou tentar explicar detalhadamente como responder cada questão. Por quê? Essa AP é uma AP antiga, de 2023. Não, minto. Onde eu peguei essa AP não estava dizendo o ano, mas eu acredito que tenha sido antes de 2018. E eu acredito que possa colaborar com a informação, com a formação de vocês, tá bom? Boa aula para gente. Considere uma sequência, uma espécie 2N igual a 4, ou seja, 4 conjuntos moleculares, 4 moléculas de DNA, com determinação cromossômica do sexo através do sistema XXXY, que possui 2 genes autossômicos, A e B, e o gene C ligado ao cromossomo X. Considere um macho dessa espécie heterozigótico para genes Azão, Bzão, que possuem o alelo recessivo do gene C. Represente através de esquemas o comportamento dos cromossomos em uma célula durante a mitose, em uma célula durante a meiose desse macho. Núcleo interfásico, isso aqui é muito importante vocês saberem. Existem 4, uma dica para vocês que eu sempre que eu aprendi isso no pré-vestibular, eu nunca esqueci. Prometo, Tiana, te beijar. Fases do ciclo celular. Prófase, intérfase, prometo-te, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O núcleo interfásico é quando os cromossomos ainda não duplicaram, eles estão únicos. Então, você consegue identificar nessa figura aqui, 4 tracinhos. Nesses 4 tracinhos, você encontra os 4 conjuntos moleculares. Já na metáfase, esses conjuntos moleculares já estão duplicados. Olha só. Metáfase da mitose. Eles estão pareados. A com A, B com B, Azinho com Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho e o cromossomo sexual. Esse cromossomo sexual provavelmente é Y. Por isso que ele não, olha só, o macho, a maioria das fêmeas tem cromossomo XX, o macho XY. Então, esse Y, ele não tem letra associada a ela, porque ele não é o cromossomo completo. Quando vocês forem desenhar uma cromátide, vamos dizer assim, de um macho, vocês vão colocar Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Isso num lado. Quando vocês fizerem a anáfase, que é a divisão, ou seja, vocês colocam um produto aqui, que vai dividir essa célula, esses cromossomos ao meio. E esse lado vai subir para cá, e esse lado vai descer para cá, formando a anáfase. A anáfase vai criar, isso aqui vai ser uma célula, e esse aqui vai ser outra célula. Essa célula vai se formar em outra fase chamada telófase. Diferente do que está nesse desenho, a telófase dá origem, olha só, isso aqui é mitose, tá? Preste atenção. Na mitose, tudo acontece uma única vez. Metáfase acontece uma vez, anáfase acontece uma vez e telófase acontece uma vez. Na telófase são formadas 2 células. Existe o fuso aqui, que é o anel que separa, vai reduzindo, 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 até estrangular essa parte que eu destaquei aqui, formando uma célula para o lado direito, outra célula para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Essas 2 células ainda contêm 4 grupos cromossômicos. O que é importante vocês saberem é que quando se trata de uma meiose, cada uma dessas etapas acontece 2 vezes. Metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2.
Tá, voltando aqui a gente eu já expliquei a representação do esquema da divisão celular. Outra coisa muito importante, quando se trata de meiose, metáfase 1 da meiose, azão, azão, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, C, C. E tem esse cromossomo aqui que não tem gene associado a ele, porque a gente já sabe que é o cromossomo Y, que é submetacêntrico, ele é bem pequenininho. Na metáfase 2, essa célula foi formada na telófase, tá? Então, essa célula se divide ao meio, essa parte é formar, essa célula divide ao meio, essa parte vai para um lado e essa parte aqui vai para outro lado. Cada um tem um traço direcionado, essa aqui vai para cá e essa aqui vai para cá. Formando essas duas, tá? Essas duas células vão se dividir ao meio, vão se duplicar, minto. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui, ó. Tem uma linha aqui, essa vai para esse lado e essa vai para esse outro. Vai formar uma linha aqui no meio, essa vai para esse lado e essa vai para outro. Formando essa que vai dar origem a duas células e essa que vai dar origem a duas células. Então, esse gene aqui vai dar origem, ó, isso aqui é um cromossomo que se uniu. Esse vai dar origem a uma célula, um conjunto cromossômico e outro conjunto cromossômico. Olha só. Um mesmo cromossomo tem dois genes, azão e bezão. Esse aqui, por ser cromossomo sexual, não tem gene nenhum. Já nessa célula aqui, esse cromossomo é o X, então ele tem um gene associado a ele. Tá? Então, também corretos os esquemas que apresentam gametas azão, bezão, X, Czinho, Azinho, Bzinho, Y, azão, Bzinho, X, Czinho, azinho, Bzão, Y, azão, Bzinho, Y e azinho, Bzão, X, C. Indique as principais diferenças entre dois tipos de divisão celular. Isso é muito importante, ainda mais para concurso. Mitose. Ocorre uma divisão para cada duplicação de material genético. Meiose. Ocorre duas divisões para cada duplicação de material genético. Os cromossomos homólogos não emparelham. Os cromossomos homólogos se emparelham na prófase 1, fase em que também ocorre a permutação. As cromátides irmãs de cada um dos cromossomos se separam e migram para polos opostos na célula durante a anáfase. Os cromossomos homólogos se separam e migram para polos opostos da célula durante a anáfase 1. Formam-se duas células 2N, isto é, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Formam-se 4 células N, isso é, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Em tomates, a forma da folha é determinada por um gene cujo alelo que condiciona a folha normal é dominante sobre o alelo que condiciona a folha decrosada, N. Há um outro gene que condiciona o tipo de caule, cujo pelo, alelo P, condiciona o caule liso e o dominante sobre o alelo Pzinho, que condiciona o caule piloso. Um fazendeiro cruzou uma planta heterozigótica com esses dois genes com uma planta duplo homozigótica recessiva e obteve os resultados apresentados no quadro abaixo. Folha normal e caule liso, Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. Observado 505, frequência esperada 1/4, número esperado 500. Folha normal, caule liso e caule piloso, Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho, 495. 1/4, esperado, observado 500.
Polinecrosada, caule liso, Nzinho, Nzinho, Pzão, Pzinho. 510, 1/4. Polinecrosada, caule piloso, Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho. 490, 1/4, 500. Fazendo o cálculo do observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado, obtivemos esse resultado aqui. Então, somando todos esses valores, encontramos o valor de 0,5. Como é que se calcula o Qi quadrado? Aqui a continha, muito interessante. 505 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500. 0,05. 405 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500. 0,05. 510 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500, igual a 0,2. 490 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500, igual a 0,2. X quadrado igual a 0,05 mais 0,05 mais 0,2 mais 0,2, encontramos 0,5. Como nós temos 4 graus de liberdade menos 1, igual a 3. Para esse grau de liberdade, o Qi quadrado crítico é 7,82. Nós encontramos 0,5. Ou seja, o valor de Qi quadrado observado foi menor que o valor de Qi quadrado crítico. Não podemos rejeitar a hipótese de que o gene que forma a folha segrega independentemente do gene que forma o caule. Isto é, esses dois genes devem estar em cromossomos diferentes. Quando a gente não pode rejeitar, quer dizer que ele está em cromossomo diferente. Quando a gente rejeita, eles estão no mesmo cromossomo. Considere uma espécie 2N igual a 10, que possui determinação de sexo pelo sistema ZZ-ZW. Nessa espécie, os cromossomos autossômicos são todos metacêntricos, mas diferem entre si quanto ao tamanho. O cromossomo Z é o maior de todos e submetacêntrico, e o cromossomo W é o menor de todos e acrocêntrico. Letra A. O número de uma célula somática de um indivíduo dessa espécie possui A.1. Quantas cromátides no período G1 intérfase? 10 cromátides. Por quê? Eles já dizem aqui que são 2Ns igual a 10. Quantas cromátides no período G2? No período G2 já aconteceu a divisão, a multiplicação, ou seja, essas células eram únicas e se dividiram. Dividiram, formando mais duas. Quantas moléculas de DNA no período G2 da intérfase? Se são 20 cromátides, são 20 moléculas de DNA. Cada cromátide de uma molécula de DNA, durante o período G1 da intérfase, cada cromossomo é composto por uma cromátide. No período S da intérfase, os cromossomos duplicam sua molécula de DNA e passam a possuir duas cromátides. Com os dados disponíveis, esquematize o cariotipo de uma fêmea dessa espécie. Lembre-se de que os cariotipos são feitos a partir de células da metáfase e da mitose. Olha só. Quantos azuis temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos vermelhos? 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles estão duplicados. Então, por todos eles estarem duplicados, boa noite, Nicole. Se você não puder abrir seu áudio, bota suas dúvidas no chat, tá bom? Que eu estou lendo e vou te explicar conforme você for estudando. Eu estou revisando uma AD que uma AP que eu já passei para vocês. Acho que é sempre bom revisar, que tem algumas coisas que caem com frequência. Já estou até no final da aula. Eu vou explicar no final e daqui a pouco eu volto
ao começo, tá bom? Porque isso aqui eu acredito que seja interessante para vocês aprenderem. Deixa eu ver se você botou alguma pergunta aqui. Oi, boa noite. Ó, eu vou começar da questão 4, passar para a questão 5 e depois eu vou fazer as demais, tá bom? Depois eu volto na 1. O esquema a seguir representa a sequência de reações que levam à formação de pigmento na pelagem em uma espécie de animal. Os alelos normais dos genes autossômicos azão e besão são responsáveis pela produção das enzimas azão-besão que atuam nesse processo metabólico. Mutações dos genes azão e besão produzem, respectivamente, alelos azinho e bezinho, que condicionam enzimas inativas, ou seja, não funcionam. Os indivíduos sem pigmento são considerados albinos. Se a pessoa tem o alelo azinho e bezinho, ela não produz cor. Então, por ele não produzir cor, o pelo é branco. Gene azão codifica a enzima azão, composto precursor. Gene besão codifica a enzima besão, composto precursor de cor, tá? Do ponto de vista genético, quantos tipos de albinismo pode ocorrer nessa espécie justifique? 2 tipos de albinismo, um devido à mutação do gene A e outro devido à mutação do gene B. Como a gente já estudou aqui nessa questão, que tem 2 tipos de gene, esses 2 tipos de gene sofrem variações. Os genes são azão, besão, azinho e bezinho. Então, são 2 genes, só que um é dominante e o outro é recessivo. Será também considerado certa a questão do aluno que listou os genótipos que podem causar albinismo. Azinho, azinho, traço. Bezinho, bezinho, traço, traço, bezinho, bezinho. Ou azinho, azinho, bezinho, bezinho. O duplo recessivo, nesse caso, causa a mutação genética, ou seja, o albinismo. Quando tem duplo recessivo, ele não gera cor. Então, por não gerar cor, é albinismo. Também tem uma outra doença chamada melanismo, que gera uma cor totalmente escura. Aí já é um gene, é um outro tipo de gene que a gente vai falar em outro momento. Isso acontece muito com gatos. Eu vou colocar no grupo de vocês um vídeo que eu vi do Átila e a Marina, que ele estava explicando por que os gatos podem ter 3 tipos de cores diferentes. Porque o gene que condiciona a cor nos gatos, nas fêmeas, ele manifesta de um jeito e nos machos ele manifesta de outro. Eu acho que é interessante para vocês aprenderem sobre isso. Tá. No cruzamento entre o indivíduo azinho, azinho, besão, besão, com o indivíduo azão, azão, bezinho, bezinho, determine o fenótipo dos pais e os fenótipos esperados em suas proles. Os pais, azinho, azinho, besão, besão. Azão, azão, bezinho, bezinho. Essas pessoas são albinas. Já na F1, a 100% azão, azinho, bezinho, besão, 100% azão, bezinho. No cruzamento, você forma azão, azinho, besão, bezinho. Voltando aqui. Esse negócio de heredograma é muito importante aprender, porque isso cai muito em concurso.
Um dia que você quiser fazer alguma prova de concurso, isso é muito importante. Vamos lá. Uma coisa que é importante, começar do começo. O quadrado representa homem. A bolinha representa mulher. Esse homem se casou com essa mulher e teve 2 filhos. Esse homem se casou com essa mulher e teve 3 filhos. Esse aqui tem uma menina e um menino. Essa aqui tem 2 meninas e um menino. Essas 2 meninas herdaram o gene defeituoso do pai. Nessa família aqui, aparentemente todos são saudáveis. Nenhum deles tem um gene que é encontrado nessa família. Qual o cromossomo que o homem dá para a mulher? Y ou X? Nicole, você lembra? Qual cromossomo o homem passa para a mulher? O Y ou o X? Então, o homem só passa para a mulher o cromossomo X. Para o homem, ele passa o Y. A mulher, ela passa para os filhos somente cromossomo X, porque normalmente as mulheres só têm cromossomo X. O que eu falo normalmente? Existem algumas mulheres que têm mutações genéticas. O genótipo dela é XY, mas o fenótipo dela é XX. Como é que isso funciona? Ela tem aparência de mulher, ela tem um testículo atrofiado, que faz com que ela pense que é uma vagina normal, mas na verdade ela só vai descobrir que é geneticamente homem quando fizer algum exame de fenotipagem, genotipagem. Isso é muito comum quando a pessoa vai praticar esporte. Quando a pessoa é esportista de alto rendimento, ela joga na Olimpíada, joga em algum campeonato internacional. Então, para não haver injustiça, esses órgãos, esses organismos que regulam essas empresas, esses esportes, eles exigem um exame genético por meio de análise de sangue para avaliar se aquela pessoa é homem ou não, ou mulher. Então, pode acontecer da pessoa ter toda a aparência de mulher, ter seios, ter uma aparente vagina, não ter pelos em grande quantidade. Aparentemente, a pessoa acha que é mulher, mas geneticamente ela é homem. Isso é chamado de intersexo. São pessoas que têm os 2 sexos ao mesmo tempo. Isso é uma mutação no gene que permite a produção das genitálias normais, tá? Isso é muito complicado porque tem gente que perde a capacidade de treinar, de ser esportista, tem gente que é mal visto pela sociedade, entendeu? Justamente por causa dessa alteração genética. Agora, voltando, eu estou fazendo uma aplicação para a realidade. Voltando aqui, ó. Esse pai tem cromossomo X e Y. Ele deu o cromossomo X defeituoso para as 2 filhas. E o Y saudável para esse filho aqui. Então, esse cara aqui casou com essa mulher aqui e teve 1, 2, 3, 4 filhos. 4 não, 5. Essa filha herdou a mutação do avô, essa mulher herdou a mutação do avô, e esse cara herdou a mutação do avô. Essa mulher aqui não herdou a mutação do avô, e os 2 filhos dela são saudáveis. Já esse rapaz aqui herdou a mutação do avô, e as suas 2 filhas possuem o X, o X com a mutação. No caso, ele não possui X com a mutação. Ele recebeu o X da mãe que tem a mutação, tá? Determina o padrão de herança mais provável para essa anomalia. Justifique. Ligada ao X dominante. Aparece em todas as gerações, homens afetados possuem todas as filhas afetadas, mas nunca seus filhos.
Então, vocês percebem que a cada geração, esse homem tem todas as filhas afetadas. Esse homem tem todas as filhas afetadas. Essa mulher aqui, ó, nenhum filho dela é afetado. Essa mulher aqui não teve filhos. Tem uma travada aqui. Tá. Determine os genótipos dos indivíduos da geração 3. Geração 1, geração 2, geração 3, geração 4. Cada linha é uma geração. No caso, 1, 3, X, Azinho, Y. 1, 3 é o homem. Então, você sabe que é X, Y. 2, 3. Não, minto. Peraí. 1, 3, 1, X, Azinho, Y. X2, como é mulher, é XX, Azão, Azinho. No caso da mulher, se ela tiver só um gene azinho, recessivo, ela já é portadora da doença. 3,3, que é essa mulher aqui, ó. Ela tem azinho, azinho. Ela é recessiva. No caso, ela deveria herdar a doença. Eu não estou entendendo aqui por que eles botaram ela uma pessoa saudável. Essa 2 aqui, ó, ela deveria ser azão, azão. Essa aqui, não, essa daqui deveria ser azinho, azinho. Porque essa doença é condicionada por recessividade ou dominância. Ah, entendi. Peraí, eu estou confundindo. Esse aqui tem azão, azinho. Então, o fato de ter azão aqui, ó, ela é dominante. Então, ela manifesta a doença. Esse rapaz aqui, ó, ele tá branquinho. Então, se ele tá branquinho, ele é saudável. Ele é recessivo para essa doença. Essa mulher tem codominância. O fato dela ter só um azão já condiciona a doença. Essa mulher aqui, ó, é recessiva. Já esse irmão aqui, ó, é azão. Esse irmão aqui é azão. Por ele ser azão, o X ser azão, ele manifesta a doença. Deixa eu ver se você tem alguma dúvida aqui. Discuta a possibilidade da mulher 4,3, casando-se com um homem normal, vir a ter uma criança afetada por essa doença. A gente vai fazer o famoso quadrado de Punnett. X azão, X azinho. X azão, Y. X azão com X azinho, X azão com X azinho. X azão com Y, X azão, Y. X azinho com X azinho, X azinho com X azinho. X azinho com Y, X azinho com Y. Esses dois aqui têm codominância. Aqui, ó, tem um azão aqui escondido e tem um azão aqui escondido. Então, esses dois aqui têm 50% de chance de ter um filho afetado. E eles também têm 50% de chance de ter um filho normal. Quando é herança ligada ao X, a probabilidade de gerar um filho doente é sempre 50%. Então é isso, gente. Deixa eu passar para outra prova aqui. Deixa eu parar o compartilhamento.